Olá, meu nome é Bárbara e vamos à Palavra de Deus. Vamos ver qual riqueza escondida que ela nos trará à luz neste dia. Amém? Mas antes vamos fazer uma oração para que Deus ele esteja falando ao nosso coração. Feche seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos aqui em Tua presença, Senhor, nesse dia. Primeiramente, queremos agradecer, Senhor. Obrigada, muito obrigada por mais esse dia, Pai, de vida. Obrigado por estarmos aqui na Tua presença, Pai. Senhor, reconhecemos que só Tu és Deus, Pai. E como o apóstolo Pedro falou para o Senhor Jesus, para onde iremos nós, ou para quem iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Pai, nós reconhecemos que só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos pedir, fala, Senhor, ao nosso coração. Enche-nos com esta palavra, com a Tua palavra, Pai. A Tua palavra que é poderosa, Senhor, em nome de Jesus. Queremos, Pai, ouvir tão somente a Tua voz neste dia. Que seja, Pai, o Teu Espírito Santo falando ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Bom, a palavra que eu tenho para compartilhar com vocês ela está lá em João, capítulo de número 8, versículo de número 58, que diz assim: Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos asseguro, antes que Abraão existisse, eu sou. Amém? O tema do nosso vídeo hoje é eu sou. Mas quem eu sou? O que significa eu sou, Bárbara? Vamos lá para Isaías, capítulo 41, versículo de número 10. Por isso, não temas, porque estou contigo. Não te assustes, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, ou seja, eu sou a tua força. Ajudo e sustento com a mão direita da minha justiça. Eu sou a tua ajuda. Eu sou o teu sustento. Eu sou. É o nosso Deus. Amém? Então, Deus tocou no meu coração para mim estar falando um pouco mais sobre Ele, apresentando para vocês esse Deus maravilhoso, o Eu Sou, que é o nosso Deus, né? O Criador do céu e da terra, o único Deus que existe. Amém? Bom, todos sabem, né? Ou acredito que a maioria das pessoas saibam, que Deus, ele é 3 em 1, né? Ou seja, o Espírito Santo, Deus Pai e Deus Filho, que é Jesus. Amém? Eles são unidos e são um só Deus. Os 3 formam um só Deus. Esse é um mistério que a gente só vai entender quando a gente for passar a eternidade com Ele, tá? Porque o Espírito Santo de Deus é o poder de Deus em ação. Jesus é a palavra de Deus. E juntos eles são Deus. Eles são um só Deus, eles são unidos em um só. Ou seja, o que um não pensa o contrário do outro, entendeu? Eles andam em unidade, tá? E vamos entender um pouquinho mais sobre a palavra, então. João, capítulo 1, no primeiro versículo diz assim: No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aqui tá falando sobre Jesus, tá? Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Amém? Vamos dar uma olhadinha agora lá em Gênesis. Gênesis, capítulo de número 1, do versículo 1 ao versículo 3. Diz assim: No princípio, Deus criou os céus e a terra. E como que ele fez isso? Quando ele fez isso, a terra, entretanto, era sem forma e vazia, e a escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra. E o Espírito de Deus, o poder de Deus, se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Amém? Isso é algo muito forte. Deus aqui ele está nos mostrando como é o agir dele, entendeu? Deus, ele só age de acordo com a palavra dele. Porque como a gente acabou de ler ali, ele criou a terra estava sem forma e vazia. O poder de Deus estava ali, o Espírito Santo do Senhor se movia sobre a face das águas, se movia ali. Mas não existia nada, entende? A terra estava sem forma e vazia.
E quando disse Deus, ou seja, pelo poder da palavra dele, haja luz, houve luz. E daí, se a gente voltar lá em João, no princípio era o verbo, né? E o verbo estava com Deus, a palavra. Verbo significa uma palavra que é uma ação, né? Correr é um verbo, né? Indica uma ação. Então, o verbo, a palavra de Deus, é ação, né? E Deus, ele se move através da palavra dele, entende? E quando ele diz eu sou, é porque ele é o nosso Deus, ele é tudo aquilo que a gente precisa que ele seja para nós. Ele é. Ele falou isso para Moisés lá na sarça. Ele chamou Moisés para conversar e aí ele falou para Moisés, eu sou. Quando perguntarem, Moisés falou para ele assim, mas quando perguntarem quem foi o Deus que me enviou, né? Porque Deus queria que Moisés libertasse o povo que estava no Egito. E Deus falou, diga que eu sou. Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, né? Ou seja, o que significa isso? Eu vi até uma pregadora falando sobre isso, que é muito... eu sou muita coisa para mim explicar em uma conversa aqui na sarça, entende? Tipo, quando eles começaram a andar com Deus, aí que eles passaram a conhecer quem era Deus. E assim é a gente também. Quando a gente passa a andar com Deus, a gente começa a aprender quem ele é de verdade. Assim foi com o povo lá israelita. Quando eles começaram a andar com Deus, eles viram que eu sou o pão que desce do céu, o maná, quando eles estão com fome. Eu sou a água que sai da rocha quando se está com sede. Eu sou o calçado que não desgasta no deserto. Eu sou a roupa que não se acaba, entende? Eu sou a provisão. Eu sou a nuvem que cobre vocês durante o dia. Eu sou o fogo que não se apaga durante a noite, entende? E assim é na nossa vida também. Quando nós passamos a andar com Deus, a gente passa a conhecer o eu sou, entendeu? Eu sou o teu Deus, eu sou o teu sustento, eu sou a tua ajuda, como a gente viu em Isaías 41, né? Então, Deus, ele enviou Jesus para a terra, o filho dele. Antigamente, quando as pessoas elas pecavam, elas precisavam matar um cordeiro, né? Ou um bichinho lá. Era de acordo com os ganhos da família ali e tal, de acordo com o pecado também, qual bicho deveria ser matado. E o sangue desse bichinho que era morto, ele cobria o pecado, entendeu? Ele não tirava o pecado, ele cobria o pecado. E aí, Deus, ele viu que estava cada vez maior o pecado das pessoas, né? Tava cada vez mais pecado, né? Eu digo assim, faltaria bicho no mundo, né? Para cobrir todos os pecados, né? Então, Deus, ele resolveu que ele teria que enviar o seu filho Jesus. Mas ele resolveu ali, de última hora, foi um plano B? Não, a palavra de Deus, ela cita, o cordeiro já estava preparado desde antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus, ele já tinha tudo planejado, ele já sabia que ele ia criar o ser humano, que Adão e Eva iam comer o fruto que não deveriam ter comido, ele sabia tudo o que ia acontecer, e mesmo assim, ele resolveu fazer dessa forma, tá? Como eu digo, tem coisa que a gente só vai entender quando a gente chegar lá, né? Deus, ele é magnífico, ele tá além da nossa compreensão, até porque tem um salmo, ou é Eclesiastes, acho que é Eclesiastes que diz que de eternidade a eternidade tu és Deus. A nossa mente, ela foi feita para trabalhar com tempo, né? Então a gente não consegue imaginar um tempo antes do tempo e um tempo depois do tempo, sabe? Eu não sei se eu tô conseguindo me expressar muito bem, mas a nossa mente, ela não consegue entender aquilo que é eterno, né? Então a gente às vezes fica tentando explicar a Deus, às vezes até eu mesma, alguém vem perguntar, mas e como assim sobre Deus e tal? E aí eu percebi que eu ficava muito afoita, queria que a pessoa entendesse, e depois eu percebi que quem convence é o Espírito Santo de Deus, entendeu? E que a gente só conhece ele andando com ele. Nem que a gente ande a nossa vida inteira com ele, a gente não vai conhecer ele 100%, porque Deus né? Ele é Deus. Então, e sobre o Espírito Santo? Jesus, ele veio, como eu estava contando, e ele morreu para levar os nossos pecados, e aí ele não cobriu os nossos pecados, tá? Ele apagou, ele limpou a gente.
de todos os nossos pecados, ele tirou os nossos pecados. E hoje, então, não precisa mais ser sacrificado um animal. Hoje basta a gente fazer uma oração, confessar para ele o nosso pecado e para quem a gente precisa confessar, se a gente pecou contra alguém, a gente precisa procurar essa pessoa para se acertar e crer nele. A palavra de Deus pede pra gente crer nele, porque quem crê nele, crê no Pai, entende? Crê naquele que enviou ele. E aí a gente é limpo, ele limpa a gente, ele tira a gente do pecado, tira o pecado da gente, né? E aí, quando Jesus subiu ao céu, depois do terceiro dia que ele ressuscitou, ele tinha já prometido para os discípulos dele ficarem ali, para eles receberem o poder que ia descer do céu, né? Que era o Espírito Santo. Então, precisou Jesus subir para descer o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o poder de Deus, a virtude de Deus, e ele é o nosso consolador, ele é o nosso conselheiro, entende? Então, é ele que convence a gente quando a gente tá errado, convence a gente que a gente precisa arrumar algo na nossa vida. E a gente tem que aprender mais sobre o Espírito Santo, sabe? Porque a palavra de Deus, ela diz assim, que todo pecado vai ser perdoado, mas o pecado contra o Espírito Santo, esse não tem perdão, né? E muitas vezes acaba a gente ficando com muito medo, entende? Eu tava numa fase assim, a gente fica com muito medo de pecar contra o Espírito Santo. É bom a gente ter temor, sim, respeito e saber que é algo muito sério. Se pecar, realmente não tem perdão, né? Nem nessa vida, nem na próxima. Mas aí a gente acaba se deixando levar, às vezes, pelo medo e a gente não aproveita, entende? O Espírito Santo. Porque ele veio para nos ajudar, para ser o nosso conselheiro, o nosso ajudador. Ele é nosso intercessor até, sabia? Ele intercede pela gente junto a Deus. Tem uma passagem na Bíblia que fala assim, que a gente não sabe orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós, até com gemidos inexprimíveis. Ou seja, às vezes a gente não sabe chegar a Deus e falar com Deus da maneira como a gente deveria falar. Então o Espírito Santo vem, ouve a nossa oração e leva ela para Deus, entende? Ele intercede por nós e ele nos ajuda. E é muito bom, a gente deve procurar ter o Espírito Santo. E como que eu faço isso? É só você aceitar o Senhor Jesus. Quando você aceita o Senhor Jesus, crê em Jesus, você recebe o Espírito Santo, entendeu? E aí com ele vem os dons, né? Eu posso até fazer um vídeo falando sobre os dons do Espírito Santo, se vocês quiserem, e os frutos do Espírito Santo, porque daí tem dons e tem os frutos do Espírito Santo, né? Algum dos dons é falar em línguas, sabe? Traduzir o que falam. Quando alguém fala em línguas, você pode interpretar isso. E aí tem os frutos também, que é a alegria, a paz, o amor, sabe? Eu posso fazer um vídeo para vocês a respeito disso, né? Explicando os dons e explicando os frutos do Espírito Santo, que é muito importante para todo cristão ter os frutos do Espírito Santo e buscar ter os dons do Espírito Santo também. E é ele quem explica pra gente a palavra, sabe? Explica Jesus, explica Deus pra gente, entende? É ele quem nos convence que nós estamos no erro, no pecado e que a gente precisa de Jesus na nossa vida. E a gente precisa buscar mais dele, sabe? A gente às vezes perde muito porque a gente deixa de buscar, a gente deveria buscar ser cheios do Espírito Santo. Porque é ele que mostra pra gente onde a gente tá errando e é ele que transforma a gente. E sabe aquela coisa que você fala assim, eu não consigo mudar isso, eu nasci assim, eu não consigo deixar de ser dessa forma. Quem trabalha nessa mudança é ele, quem vai te ajudando, vai te aconselhando e vai te dando força, poder, virtude, graça, né, para você se livrar daquilo é o Espírito Santo, né? É com a ajuda do Espírito Santo que a gente consegue ir melhorando, né? E se aproximando mais do Pai. Ele veio para nos aproximar de Deus, né? Bom, era essa palavra que eu tinha para vocês hoje. Nós devemos buscar mais conhecer a Deus, o Eu Sou, o Deus Todo-Poderoso, e buscar mais do Espírito Santo também de Deus, né? Sabendo que tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer com base na palavra, porque a palavra é Jesus. E a gente tem que fazer tudo com base na palavra. E aí Deus ele vai se mover em nosso favor, assim como disse lá em Gênesis. Deus só agiu quando ele liberou a palavra. E disse Deus, haja luz. Então houve luz, né? E é assim na nossa vida também. Muitas vezes a gente tá ali desesperado, não sabe o que tá acontecendo, por que não tá funcionando, por que não tá dando certo as coisas. E na verdade só tá faltando a gente liberar a palavra sobre a nossa vida. Quando a gente passa a entender o poder da palavra de Deus, o poder que tem a palavra de Deus, a gente
começa a viver uma mudança daí na nossa vida, sabe? Quando a gente passa a entender o poder de Isaías 53, que diz, verdadeiramente levou sobre si as nossas doenças, as nossas enfermidades, os nossos pecados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, a gente percebe que a gente só precisa determinar, falar a palavra de Deus, crendo no nosso coração, né? E a fé, ela vem como? Ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. E quando a gente crê no nosso coração, quando a gente tem essa fé, a palavra, ela entra em ação. Até eu vi um pregador explicar isso, e é muito bom também eu explicar para vocês, que a fé não remove montanhas. Que, Bárbara, como assim? Aprendi a minha vida inteira, a fé remove montanhas? Todo mundo fala isso? Não, a fé, ela não remove montanhas, tá? A fé, ela é um combustível, tá? O que remove montanha é a palavra de Deus. Jesus, ele foi bem claro, se tiver fé, dirá este monte, move-te, entendeu? Dirá, é pela palavra de Deus. Então a gente tem que começar a liberar a palavra na nossa vida. Tá com medo? Começa a liberar o Salmo 91. Crê naquilo e começa a liberar. Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Entende? Tá com uma doença? Isaías 53. Verdadeiramente Ele levou sobre si as minhas doenças, né? O castigo que traz a paz estava sobre ele, os meus pecados também, pelas suas pisaduras fui sarada, entende? Começar a pôr em prática, liberar, falar a palavra de Deus, entendeu? Falar em voz alta, por quê? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu aprendi isso e tomei isso pra mim, sabe? Eu costumava ler a Bíblia só leitura de olho assim mesmo, sabe? E eu comecei a ler ela em voz alta, pra mim poder ouvir aquilo que eu tô falando, porque a fé, ela vem pelo ouvir, né? E Jesus, ele que é o autor e consumador da fé. Então, pede pra Deus, sabe? Tudo eu digo, conversa com Deus, entende? Eu tô tendo dificuldade pra ter fé. Conversa com Deus, conversa com o Espírito Santo, pede ajuda dele. Fala, Espírito Santo, trabalha no meu coração, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, abre os meus ouvidos para que eu possa entender aquilo que a palavra de Deus tem pra mim, entende? Pede pra ele abrir os teus ouvidos, pede pra Deus falar mais ao teu coração, pede pra ele te dar entendimento pra você entender a palavra, e pede pra ele aumentar a tua fé também, né? E é como se você fosse usar um trator, vamos dizer, para tirar a terra lá da montanha, para remover a montanha. A palavra é o trator e a fé é o combustível, é a gasolina que vai no trator, entendeu? As duas têm que andar juntas. Então você vai liberar a palavra, mas crendo no teu coração e não duvidando, entendeu? E é assim que funciona. Bom, espero que vocês tenham entendido. Era essa palavra que eu tinha para compartilhar com vocês. Como eu disse, eu posso fazer mais algum vídeo a respeito dos dons do Espírito Santo, dos frutos do Espírito Santo. E se ficou alguma dúvida, alguma coisa, quiserem deixar aqui no comentário, o que eu não souber, eu vou procurar me informar para estar passando para vocês, tá? Mas por enquanto é isso, tá bom? Obrigado, até o próximo vídeo. Tchau!